Olá, meu nome é Mariana e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica, que foi sobre caracterização de gotas secundárias e massa perdida durante impacto de gotas sobre paredes aquecidas. Um agradecimento especial à FAPESP por financiar esse projeto, ao meu orientador Arthur Oliveira e ao Cicusp pela oportunidade de apresentar e por organizar este evento. Bom, começando um pouquinho sobre o contexto, né? Os sprays eles são amplamente utilizados na indústria, em especial a indústria metalúrgica, que utiliza os sprays para resfriar alguns metais que são aquecidos durante seu processo de fabricação. Mas os sprays são nada mais nada menos do que um conjunto de gotas que impactam uma parede. Então, é importante estudar o impacto de gotas únicas sobre paredes. Para isso, na literatura, eles utilizam o número de Weber, que é um número adimensional que correlaciona a densidade do líquido, que no caso foi a água, a velocidade de impacto da gota, o diâmetro inicial dessa gota e a tensão da superfície para criar diferentes cenários de testes, né? Então, com isso, com os diferentes números de Weber e diferentes temperaturas do substrato, o comportamento da gota é muito diferente. Ela pode somente se depositar no substrato, ela pode quicar e ela pode quebrar, que é o foco desse trabalho, né? Que é a quebra da gota, principalmente os mecanismos de quebra de breakup e de atomização, que serão melhor explorados. Bom, e para isso, a gente criou uma bancada, que a base dela era uma safira, que era aquecida por uma fonte de alimentação. Sobre ela, as gotículas eram soltas, com a ajuda de uma bomba de seringa, e as imagens eram capturadas por uma câmera rápida, que no outro lado tinha uma luz de LED que emitia pulsos em nanosegundos. Para os experimentos foram colocados alguns parâmetros, então o diâmetro inicial era o mesmo, de 3 milímetros, a velocidade de impacto também era constante, de 2,1 metros por segundo, e o número de Weber também constante, a 110. Mas as temperaturas foram variadas de 4 formas, 125, 200 e 300 e 400 graus Celsius. Já para as análises das imagens, foram consideradas apenas velocidades radiais positivas, ou seja, as gotas que saíam para fora, né, do ponto de colisão, e a circularidade entre 1 e 1,5, para evitar que aglomerados de gotas fossem captados. Então, essa é a interface da imagem adquirida pela técnica de shadow graph, com a câmera rápida, e a análise foi feita através da técnica de PTV, né? Então, as gotículas foram rastreadas no módulo Particle Master da Lavision, e essa é a cara classificável, né? Dava para ver o diâmetro, a velocidade, e assim conseguir caracterizar e analisar o comportamento da ruptura em cada caso. Bom, falando um pouquinho sobre o primeiro caso, da temperatura 125 graus Celsius, não há quebra da gota, somente a formação de um rebote parcial. Então, nesse caso, não há tantas diferenças no tamanho do diâmetro e na velocidade radial, já que a gota não se quebra. Bom, sobre a 200 graus Celsius, nesse caso já é a ejeção de algumas gotas, mas depois a gota mãe se deposita no substrato, mas nesse caso a gente já começa a perceber que ela tende a se quebrar, né? Então, nesse caso ela tende ao comportamento que a gente chama de breakup, que são essa ruptura lateralizada das gotas. Já a 300 graus Celsius, ocorre a ruptura em gotas maiores que se espalham de forma lateralizada, mas existem também gotas menores que são dispersadas para cima, né? Então, a temperatura de 300 graus Celsius é o que a gente chama de transição entre breakup, que é quando elas se espalham lateralmente, para a atomização térmica, que é esse spray para cima. E por fim, a 400 graus Celsius é o fenômeno de atomização térmica, que é de fato esse spray ascendente, né? Então, são gotículas muito pequenas que vão para cima. E com isso, a gente conseguiu mapear todos esses resultados. Então, falando um pouquinho dos diâmetros de 200 a 400 graus Celsius, dá para perceber que as gotículas, elas deixam de ser muito lateralizadas para formar esse spray ascendente, e à medida que elas vão para cima, elas têm um diâmetro menor. Então, na atomização térmica, os diâmetros são menores. Nas velocidades radiais, a 400 graus Celsius, dá para perceber que as gotículas que formam esse spray ascendente, elas possuem velocidade radial um pouco maior do que aquelas gotas formadas por breakup, que são lateralizadas. Com isso, a gente conseguiu reunir as informações em histogramas e deu para perceber que os diâmetros variam entre 40 a 500 micrômetros e as velocidades se concentram entre 0 a 2 metros por segundo, e à medida que esse valor vai aumentando, a frequência também decresce. E a exceção é o caso do rebote, né, que é 125 graus Celsius, em que a gota não se quebra. Bom, alguns próximos passos da pesquisa, em colaboração com o engenheiro Jorge Santos do laboratório, nós criamos um código que vai rastrear essas partículas depois do impacto, para a gente não correr o risco de estar pegando a mesma partícula sempre. Isso vai contribuir para a análise energética e mássica do sistema. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se a gente pegar esse sistema como um volume de controle, dá para perceber que depois da quebra, essas gotículas vão gerar tanto trocas de calor quanto trabalho, e isso pode alterar, assim, a energia interna do sistema. Então, a ideia de olhar essas gotas secundárias é, de fato, caracterizar e quantificar quanto disso é perdido e o quanto isso pode afetar o balanço energético do sistema. Bom, essas foram algumas referências, e esse foi meu trabalho. Muito obrigada!